Criar filhos não é uma tarefa simples. E criar filhos com princípios bíblicos e valores cristãos no mundo que a gente vive hoje torna essa missão de criar filhos mais difícil ainda. Mas apesar de desafiador, a criação de filhos não precisa ser tão difícil. Com um pouco de esforço, dedicação, é possível a gente pensar até em bons resultados, criar filhos bons, cidadãos de bem. E se esse assunto de criação de filhos, educação cristã é um assunto que te interessa, continua assistindo esse vídeo, que é a gravação de uma live que vai começar agora. Sejam bem-vindos, todos vocês que estão aqui. Eu vou começar me apresentando. Então, eu sou a Camila, tenho 32 anos, eu sou psicóloga já há cerca de 10 anos já, sou casada, sou mãe do Leonardo, que tem 2 anos, e do Rafael, que tem 1 aninho, que são bem pertinho, E esse assunto, sobre a live de pastorear o coração da criança, tá no meu coração já há algum tempo, e eu lidei, apesar da minha maternidade ser recente, eu sou mãe aí há cerca de 2 anos e meio, eu lido com crianças, lidei com crianças já há 10 anos, no início da minha carreira como psicóloga. Lá no início eu atendi muitas crianças trabalhando na área clínica, no consultório. E algo que me chamava atenção, que sempre me chamou atenção nos atendimentos das crianças, era que o motivo que levava os pais a buscar o atendimento psicológico, muitas vezes o atendimento não partia nem dos pais, às vezes era um encaminhamento da escola, uma sugestão de parentes, mas independente do motivo que os pais levavam as crianças, depois de análise, atendendo e conhecendo a criança e a família, eu detectava que o problema, vamos dizer assim, o motivo do qual eles eram levados, estava dentro de casa. Então, na época, eu estudava bastante sobre o assunto, pesquisava sobre o assunto, mas eu sempre ficava pensando. Na época eu não tinha filhos, há 10 anos, e eu ficava pensando, e quando eu for mãe? E quando chegar a minha vez? Eu tenho conhecimento aqui da psicologia, o que eu vou fazer com os meus filhos para criar bons filhos? Porque acho que psicólogo carrega um pouco do estigma, eu sou psicólogo, eu tenho que criar cidadãos ajustados, vamos dizer assim, à sociedade. E me gerava uma angústia, essa pressão, apesar de ser uma pressão que eu mesma me colocava, mas não deixava de ser uma pressão. E aí agora chegou a minha vez de ser mãe, mas na época eu não queria ficar muito pensando nisso para não ficar ansiosa, Mas chegou a minha vez de ser mãe, meus filhos chegaram e eu fiquei, e agora? Claro que é muito mais fácil você aconselhar pais, atender as crianças, eu gostava muito desse trabalho, mas viver a maternidade na prática, é mais intenso do que só orientar pais sem a experiência. Acho que até hoje a minha orientação acho que tá melhor, justamente porque eu tenho vivido essa experiência da maternidade, Então, por isso que esse assunto veio muito no meu coração para conversar com vocês. Eu tenho estudado bastante sobre a criação de filhos, não só relacionada à questão da psicologia, que é a minha profissão, mas eu sou cristã, Então sempre me veio essa questão de como passar valores cristãos para os meus filhos, como viver valores cristãos para passar isso para os meus filhos, como passar e criar filhos tementes a Deus, como fazer isso. E aí, de várias coisas que eu estudei, Pastoreando o Coração da Criança é um dos livros que eu li. Achei que ele, como qualquer outro material, a gente tem que analisar e filtrar. Não sei se existe um material assim, além da Bíblia, que a gente pode aproveitar 100%. Mas esse livro é um livro que eu achei muito bom. Tem aspectos muito interessantes, muito importantes para a nossa vida como pais cristãos. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, E falando assim do livro, o ponto inicial que ele começa abordando é sobre a decisão de ter filhos,
para muitas pessoas isso não foi uma decisão, isso foi algo que aconteceu. E meu objetivo, obviamente, não é julgar, né, quem de alguma forma essa gestação aconteceu, o filho chegou de surpresa, mas como cristãos, como alguém que acredita em Deus, eu acho que isso também tem um propósito, né? Se Deus te deu um filho, isso tem um objetivo, isso tem um propósito. E mesmo sem planejar, nós como pais temos uma missão com esse filho, né? E é um pouco sobre isso que eu quero conversar com vocês. Até a visão que a nossa sociedade hoje traz pra gente sobre filhos, né? Uma mulher que trabalha, por exemplo, quando ela tem um filho, isso é visto como algo negativo, como uma desvantagem, né? No geral, não só para uma mulher que trabalha, mas até para iniciar um relacionamento. Se uma das partes já tem um filho, as outras ficam, você vai entrar nessa furada, nessa fria. Acontece esse tipo de coisa. Então, filhos muitas vezes são vistos como desvantagens. E não são, né? De acordo com a Bíblia, os filhos são bênçãos, são herança do Senhor. Então, a gente precisa começar a encarar os nossos filhos dessa forma. Não só também como, ai meu Deus, essas crianças dão muito trabalho. Eles dão mesmo, mas eles são herança do Senhor. E o Senhor te confiou. Se o Senhor te confiou filhos, então é importante que você busque maneiras de cumprir essa missão que Deus te deu. E falando de pastorear o coração da criança, o que é pastorear? Né? É guiar. Né? Na Bíblia, principalmente, o pastor está sempre associado a ovelhas, né? Então, o pastor que cuida de ovelhas, o que ele faz? Ele guia as ovelhas para o melhor, né? Na visão dele, ele guia para o melhor, para a melhor parte do pasto, guia de volta para casa. Nessa parte de guiar, é algo que nós como pais também temos que fazer, né? Ele governa as ovelhas, então ele sabe, ele conhece cada uma, porque governar, né, não é mandar, mas ele conhece cada ovelha, ele entende, sabe o valor de cada uma, como cada uma pode ser útil aí no rebanho. Então, como pais, a gente tem que entender esse conceito também. E algo que eu vejo que hoje na nossa sociedade está bem distorcido é a questão da autoridade dos pais, né? Autoridade parece assim que é uma palavra, um bicho de 7 cabeças, porque as crianças têm que ter liberdade, elas têm que crescer livres, e a autoridade não tira a liberdade de ninguém. A autoridade, assim como pastorear, direciona. Por exemplo, eu tenho um filho pequeno de 2 anos. Ele não sabe o que é melhor para ele. Ele mal sabe falar. Então, se você perguntar para ele o que é melhor para você, ele não vai nem entender a sua pergunta. Então, eu como adulto, eu tenho que direcionar esse menino, eu tenho que guiar esse menino no que é melhor para ele, baseado no que eu entendo que seja melhor, como, por exemplo, ter uma rotina de acordar, de brincar, de dormir, de comer. Isso é uma forma de autoridade, né? Mas hoje, com vários aspectos aí, vários tipos de disciplina, entre outras questões, os pais vão perdendo a autoridade, né? Quem guia os filhos quem guia os pais, para começar, é a internet, né? Não é que a internet seja um problema, seja um aspecto negativo, tem muita coisa boa na internet, mas como cristã, eu acredito que o manual, né, pra gente, não vou ter nenhum manual, mas assim, acho que tem muita coisa boa na Bíblia, tudo que tem na Bíblia é bom, e a Bíblia tem tudo que a gente precisa, né, saber para como nos direcionar e consequentemente direcionar os nossos filhos. A gente pode fazer um curso da internet, do sono do bebê, da rotina do bebê, sei lá o que do bebê, que tem agora de tudo, claro que pode. Mas eu acho que isso, né, essas questões como sono, rotina, alimentação, que são fatores importantes na criação de um filho, acabaram tomando o primeiro lugar. E Deus, que deveria ser o nosso primeiro lugar, acabou ficando secundário, né? A gente se preocupa tanto com horários, com a administração do tempo, em fazer isso, em fazer aquilo, em comprar brinquedos educativos, nossa, a criança só pode assistir X programa educativo. E Deus,
Onde entra Deus na sua rotina com uma criança, né? Então, é importante a gente começar a rever esse tipo de coisa. E como pais, a gente pode sim incentivar a leitura bíblica dos filhos, ler com eles. Hoje a gente tem aplicativo que dá para pôr para ouvir, para as crianças irem ouvindo, se familiarizando com o palavreado, com as histórias bíblicas. Então, dá para fazer isso sim. Não é assim que a gente vai criar filho bitolado, né? Que eu vejo que tem muitas pessoas que acham que os cristãos são bitolados. E não são. Tem algum, acho que gente bitolada tem em todo lugar, né? Não é um privilégio só dos cristãos. Mas é fazer as coisas com mais intencionalidade, né? E falando aí de educação, de correção, até de disciplina, esse livro me chamou a atenção para algo que eu não tinha me atentado antes, que ele fala de chegar no âmago do comportamento, né? Então, fazer uma disciplina orientada para o coração da criança. O que é isso? Se, por exemplo, meu filho, ele vai lá e mexe na bolsa de alguém. Chegou uma visita, deixou a bolsa ali no cantinho, ele vai lá e mexe na bolsa de alguém. Tudo bem, ele tem 2 anos, ele é curioso, ele vai querer mexer, mas está errado. A bolsa não é dele, ele não tem que mexer, isso é uma falta de respeito. Muitas vezes já vi pais corrigindo, não, você não pode mexer aí, não é seu, e corrige só o comportamento. A criança, ela tem que entender o porquê ela não pode mexer, ela tem que entender que aquilo é desrespeitoso, que o dono da bolsa ou a dona da bolsa vai ficar chateado, né? Ele tem que entender os limites dele, isso não só como criança. A gente como adulto, a gente não sai mexendo na bolsa das pessoas, usando esse exemplo, né? Então ele também tem que entender isso desde cedo. Então eu vejo muito assim, não mexe aí põe o menino de castigo, bate na criança, dá uma bronca, faz algum tipo de correção, mas não chega no âmago do comportamento. E nessa coisa de chegar no âmago, que eu achei que foi mais assim, na minha cara, é que assim, a Bíblia diz que ninguém nasce bom, o ser humano já nasce corrompido. E às vezes a gente tem essa noção de, ele é criança, igual eu falei, meu filho não sabe nem falar, ele não entende as coisas. E mesmo sem saber falar direito, mesmo sem entender tudo, ele tem uma maldade no coração dele. Assim como todos os seres humanos, não é uma exclusividade do meu filho. Seres humanos são maus. Então, maus que eu digo assim, é egoísta, não quer dividir as coisas, não quer dividir o brinquedo, não quer dividir a comida, empurra para ganhar lugar, né? E às vezes a gente negligencia isso, passa batido, sabe? Não, ele é criança, ele não sabe o que ele tá fazendo. É claro que se ele não sabe falar, ele não vai descrever para você, olha, eu estou empurrando porque essa pessoa está me incomodando, e ele não vai fazer isso. Mas é algo que já tá dentro da gente e que não é ensinado, né? Tem um instinto, exatamente. Então a gente já nasce com isso. E eu acho que a gente é inocente de negligenciar esse tipo de comportamento. Por isso que ele fala de pastorear o coração, de chegar no âmago do comportamento. Então o problema não é o comportamento em si, não é você corrigir o comportamento, olha, não mexe na bolsa. Olha, você precisa ser respeitoso, entendeu? A diferença? É claro que uma coisa vai puxando a outra, né? Mas é você chegar no âmago do comportamento, né? O que determina o comportamento. Então é nisso que você tem que começar a trabalhar nos seus filhos, né? E é difícil pensar que assim, putz, criança pequena, né? Você fala assim, criança é egoísta, criança é má, mas se deixar isso só piora. E a gente vê isso nos adultos. Não é que depois de adulto a pessoa aprendeu a ser egoísta ou aprendeu a ter certos comportamentos ruins. Isso é algo que vem desde sempre e que ninguém falou nada. Por isso que é importante os pais prestarem muita atenção, estar atento a todo o comportamento dos filhos. É claro que assim, gente, a gente não é uma máquina que vai ficar 24 horas observando cada movimento dos filhos. Mas a gente tem que ter uma noção do todo para trabalhar aí na correção das crianças, né? Então, a criação dos nossos filhos tem que se dirigir para o coração,
né? E as escrituras são suficientes para a gente orientar os nossos filhos. Então a gente não precisa... É claro que assim, alguns livros ajudam, complementam, mas como eu falei, nenhum livro é 100% aproveitado, além da Bíblia, né? Só a Bíblia. Os outros a gente aproveita um detalhe aqui que serve para minha realidade, aproveita um detalhe ali, né? Mas o principal, gente, nós como pais, nós recebemos uma autoridade de Deus sobre os nossos filhos, né? E uma autoridade de Deus não é uma autoridade, não é autoritarismo, né? Então, uma autoridade é de eu sei o que é melhor para o meu filho e eu vou conduzir o meu filho para esse melhor. Né? Não é vou deixar o mundo conduzir, não vou deixar... porque alguém... acho que todos os pais, todas as mães já ouviram: ai, mas você tá sendo muito rígida com ele, principalmente de vó. As vó têm uma dó das crianças. As vó, né, que foram mães, ensinava, né, corrigia os filhos, mas chega na hora dos netos e fica: ai, mas você tá sendo muito rígido. Então a gente tem que prestar atenção, né, nessas coisas e não se deixar levar. É claro que é sempre bom a gente ouvir, não agir com um comportamento muito exagerado, agressivo, esse tipo de coisa. Mas no geral, nós temos que ter autoridade sim sobre os nossos filhos e eles precisam entender isso. E não só uma autoridade porque eu quero, mas é uma autoridade instituída por Deus. Deus me instituiu como autoridade sobre o meu filho, né? Instituiu cada pai, cada mãe que está aqui acompanhando comigo também, né? E aí, falando nisso das influências, vou até tomar uma água que esse assunto é intenso. Né? Ele, no livro traz um capítulo sobre o desenvolvimento dos filhos, né? E quanto as influências moldam o caráter dos nossos filhos, né? E como sempre, a importância de estarmos atentos a isso, né? Então, valores familiares, né? O que eu valorizo como mãe na minha casa? No caso, eu sou casada. O que eu e meu marido valorizamos? O que nós prezamos como importante? A maioria das coisas que a gente aprende na vida não são verbalizadas, no sentido de: olha, filho, ajudar os outros é importante. A gente sabe isso na teoria, mas a gente só internaliza isso quando a gente vê e quando a gente vive, né? Quando a gente vê os nossos pais agindo de determinada forma e quando a gente vive isso, né? Então, o que eu tenho valorizado? Em todos os sentidos. Como eu gasto o meu tempo, eu passo a maior parte do meu dia na internet vendo coisas aleatórias. Gente, não tem problema, eu gosto às vezes de ver coisa aleatória, mas eu não posso fazer só isso e isso não pode ser minha prioridade, né? Se todo dia, o dia inteiro meu filho me vê só no celular, o que ele vai entender? Que o celular é mais importante do que as relações, por exemplo. Né? Então, que isso eu tenho me policiado bastante, porque eu gosto do celular, não preciso mentir aqui pra vocês. Eu gosto do celular, eu gosto de redes sociais, eu gosto muito de conversar com as pessoas, e agora na pandemia a gente não tem mais os encontros presenciais, né? Então eu converso bastante no WhatsApp com as pessoas, nas redes sociais no geral, só que eu tenho que me policiar, porque o meu filho tá sempre em cima, né? E não tem coisa pior do que você ouvir mamãe ficar só no celular. Eu ainda não cheguei nesse ponto. Eu acho que eu estou me policiando para não chegar nesse ponto. Mas você ouviu de um filho seu, mamãe só fica no celular, eu acho que ia ser um tapa na minha cara. Tô me segurando ainda para não ouvir isso, né? Não só o que valorizamos nesse sentido, mas que tipo de pessoa a gente valoriza, né? A gente tem uma mania de... A gente tá em casa, entre família, a gente acaba conversando, comentando sobre outras coisas, outras pessoas. E quando eu digo comentar, às vezes já aconteceu isso na minha família. Diz: nossa, você viu fulano? Ele é tão esforçado, ele trabalha, ele estuda, ele não tem tempo pra nada, ele vive uma vida frenética, ele é um cara super esforçado, ele corre atrás. O que a gente tá valorizando?
a gente não para pra pensar. A gente tá até, assim, fazendo um elogio, achando que tá tudo bem, mas o que o filho tá internalizando? Poxa vida, só tem valor quem não vive, quem só trabalha, quem só estuda. Então o que o filho vai querer fazer? Porque toda criança quer a aprovação dos pais, né? Todo ser humano vai crescendo com isso, com a necessidade de aprovação dos pais. Então, o que ele ouve os pais falarem? O que ele ouve os pais valorizarem? Só quem trabalha, só quem estuda, só quem tira ótimas notas, só quem não para em casa. Nossa, fulano sai de casa às 6 da manhã e chega a 1h da manhã. Nossa, esse fulano, e você tá lá valorizando. Não tô dizendo que essa pessoa tá errada. Talvez até esteja, porque a Bíblia também fala pra gente descansar. Mas que tipo de pessoa você está valorizando? Esse foi só um exemplo, né? Mas existem diversos tipos de pessoas que a gente valoriza, né? Fulano fala inglês, então só quem fala inglês é valorizado. Fulano trabalha na área X, porque na área X é a área que dá dinheiro, ou seja, o que eu estou valorizando? Dinheiro. E a gente não presta atenção nesse tipo de comentário, nesse tipo de comportamento, e as crianças aprendem tudo isso e elas vão internalizando tudo isso dessa forma, né? Então essas são as regras que não são faladas explicitamente. E essas regras não faladas, eu acho que são as mais perigosas, porque ninguém falou nada, mas foi entendido daquela forma. E para você mudar isso é muito mais difícil, né? Outro ponto importante, como a família sabe conversar sobre os conflitos, né? Se existe um conflito dentro de casa, ou por mais que não seja dentro da minha casa, mas às vezes um conflito meu com outro familiar, com um tio, com um primo, com alguém da igreja, seja lá como for, como que isso é resolvido? Normalmente eu vou lá e resolvo, ou eu evito, porque não quero arrumar pra minha cabeça. Isso também, o filho também vai entendendo isso, né? Como a minha mãe resolve os conflitos. A resolver é não lidar, que na verdade é não resolver, né? Então é assim que a gente vive, com um monte de problema internalizado, com um monte de coisa mal resolvida, mas assim supostamente é bom porque a minha mãe faz assim, então é assim que eu vou fazer, né? Então é algo que a gente também tem que parar pra pensar como a gente lida com o fracasso, né? Porque assim, nem a todo momento da nossa vida, nem tudo que a gente faz na vida dá certo, né? É meio difícil ter uma vida que tudo na sua vida deu certo. Isso aí, nem Jesus, porque Jesus, o cara era perfeito, o pessoal foi lá e matou ele, né? Então, assim, em algum momento as pessoas vão fracassar, vai dar alguma coisa errada. E como eu lido ou converso sobre isso na minha casa? Eu dou risada? Nossa, olha fulano que burro, nossa, fez aquilo. Eu já sabia que ia dar errado. Então, se a gente zomba, né, trata as pessoas como tolos, os nossos filhos entendem isso e eles entram num medo extremo de errar, como se ele não pudesse errar nunca, porque senão ele vai ser sinal de zombaria aí dos pais. E a gente vai errar. Então, como que a gente lida com o nosso fracasso e o fracasso de pessoas próximas na presença dos nossos filhos, né? Como cristãos, a gente deveria agir com compaixão, com amor, puxa que pena, oferecer ajuda, né? Não deu certo, mas se tiver alguma coisa que eu possa fazer, me fala que eu tento te ajudar. Não fazer as pessoas se sentirem pior, né? Porque a pessoa já fracassou em alguma coisa e você vai lá e ainda enfia o dedo na ferida. Então não precisa isso não é um comportamento de uma pessoa boa, né? Falando as claras, né? Zombar de alguém diante, a pessoa já sofre com a própria dor do fracasso, não precisa eu ir lá e piorar a situação. E os nossos filhos observam muito isso. E a gente tem que passar para eles de alguma forma que mesmo quando eles erram, mesmo quando eles fracassam, o nosso amor é incondicional. Não é que a gente não vai corrigir, né? Não vai ignorar, a gente precisa conversar sobre o fracasso, elaborar tudo isso, ver o que a gente pode aprender com os fracassos da vida e seguir em frente, né? Então não é
não é só zombar, só rir e também ficar recluso, não posso falar com ninguém. Putz, fiz alguma coisa que deu errado, eu não posso ficar falando com ninguém sobre isso porque as pessoas vão rir. Fracasso faz parte da vida, gente. E quem tá rindo, na verdade, é essa pessoa que precisa rever alguns conceitos na vida. Não sou eu que fracassei, porque pelo menos eu tentei fazer alguma coisa, né? E a partir daí, conforme a gente lida com as coisas, é importante a gente observar, né, como os nossos filhos reagem a tudo isso. Reagem aos nossos valores, reagem às nossas regras não faladas, como eles reagem aos fracassos dos outros, né, ao que eu comento do fracasso dos outros, né? Então, os filhos, eles reagem à nossa criação. Eu acho que esse foi um peso, assim, que eu senti de criar filho não é brincadeira. Não é põe no mundo e deixa a vida levar, né? Eles estão a todo momento reagindo, a todo momento aprendendo. Tem um documentário que eu assisti tem um tempo, eu acho que ele tinha até na Netflix, que é O Ciclo da Vida, O Início da Vida. Depois eu vou procurar o nome e ponho aqui na descrição do vídeo, que faz um estudo assim do cérebro da criança, que nos primeiros 5 anos é o período que o ser humano mais se desenvolve. Que o cara nasce meio que quase vegetativo, não anda, não fala, não se equilibra, não segura nem a cabeça. E ao final de 5 anos ele tá andando, falando, pensando, tem opinião, não tem maturidade, porque não tem como, né? Mas assim, aprende idiomas diversos. Tem crianças de 5 anos que falam, sei lá, que é poliglota. Dá pra fazer isso? Dá. Então o desenvolvimento deles é absurdo. Eles estão muito ligados em tudo que a gente faz. Então esses primeiros anos aí da vida das crianças, a gente tem que pensar muito e trabalhar muito intencionalmente na questão de pastorear o coração da criança, né? E não é só apenas... a gente também não tem como pôr os nossos filhos numa bolha e só promover bons estímulos. Isso não existe. Falando por a gente mesmo, adulto que tá aqui. Ninguém aqui viveu numa bolha. Todo mundo teve os momentos difíceis e tudo mais. Mas pensar assim no que tem dirigido, além de tudo, a minha vida e a vida dos meus filhos, né? O que tem dirigido, o que meu filho passa fazendo a maior parte do dia? É no YouTube? Que tipo de programa que ele assiste no YouTube? Programa que não ensina nada? Não é que a gente tem que ver só coisas educativas, não é isso. Mas são detalhes que vão direcionando a vida dos nossos filhos. É um desenho, eu vejo pelo meu filho. Ele adora ônibus e desenho de ônibus. Então, quando ele ganha um ônibus de brinquedo, ele fica assim enlouquecido. De uma certa forma, ele tem sido incentivado a isso, uma vez que ele assiste o desenho do ônibus no YouTube. Então, o que está direcionando a nossa vida? O que tem dirigido a nossa vida? São amigos não cristãos? Pensando na gente como pais, né? Quem são os amigos que a gente conversa? Quem são os amigos que a gente conta segredos, compartilha dificuldades? Tudo isso vai refletindo nos nossos filhos, né? Os conselhos que eu recebo são sempre antibíblicos, por exemplo. Então, é importante. Ou então, assim, necessidade de aprovação, né? Você vê que seu filho está sempre tentando chamar atenção, sempre tentando, sempre com algum comportamento muito específico. Às vezes ele está querendo chamar atenção, está querendo aprovação. Ele está sendo guiado por uma necessidade de aprovação. Então é importante a gente ter essa percepção. Eu acho que às vezes é difícil a gente ter essa percepção sobre a gente, como adulto. Imagina perceber essas coisas nos nossos filhos. Mas é importante a gente se esforçar para isso, né? E pensar que, assim, com relação a essa coisa do que dirige a nossa vida e tentar promover mudanças, toda mudança gera conflito, toda mudança dói. Então, se de repente você tá numa rotina, observou que alguma coisa não tá bem na sua rotina, tem sido dirigido por coisas que não convêm, mudar vai gerar um conflito, né? Então, por isso que você tem que ter paciência, tem que persistir e não desistir. Porque a gente é adulto, sabe o que é melhor pra gente e a gente não faz.
Já fica aí a mensagem, a gente sendo adulto, não faz o que é melhor pra gente, como que a gente vai impor isso pra uma criança? Né? Então, é com persistência. Né? E a nossa cultura, como eu falei antes, não gosta de autoridade, né? Mas ao mesmo tempo, além da autoridade ser algo que algumas pessoas abordam como polêmico, eu sinto também que os pais não gostam de ser autoridade, né? É difícil você se colocar nessa posição de eu sou a autoridade, eu sou o responsável e eu vou tomar essa decisão. Porque a gente tem uma neura de querer fazer tudo certo, né? E não existe essa pessoa perfeita, né? Então, um pouco eu acho que desagrada a gente. A gente não gosta de corrigir os filhos, seja como for a correção. É difícil você ficar dando bronca. Eu falo isso também pela minha experiência, de às vezes meu filho apronta alguma coisa e eu falo de uma maneira mais firme com ele, corrijo ele, falo, explico, não pode fazer, porque não pode fazer. Ele olha com a maior cara de dó, tipo assim, você fica assim, nossa, meu Deus, eu sou um monstro, eu sou uma péssima mãe, eu tô brigando com meu filho. Só que assim, a gente tem que corrigir, né? A gente tem que se colocar nessa, a gente tem que se posicionar. E eu acho que essa coisa do se posicionar que acaba sendo mais difícil para muitos pais, né? Eu percebo que a gente exige obediência dos filhos, mas por conveniência. A gente não quer se dispor a ensinar e educar os filhos em casa, mas quando sai na rua e o filho dá um chilique, ai filho, não faz isso, quer brigar, quer corrigir, quer bater, quer dar lição de moral, tudo na rua, quando certas coisas têm que começar dentro de casa, né? Então, ter esse posicionamento dá trabalho, né? Então, num geral, ser pai, ser mãe dá trabalho, não é simples assim e vou deixar e... Então, eu preciso trabalhar, é preciso trabalhar a nossa insegurança como mãe, nossa insegurança como pai, né? Porque eu pelo menos que sou psicóloga, às vezes tenho muito a neura de se eu brigar com meu filho eu vou traumatizar ele. E não vai, porque eu fui corrigida quando precisava corrigir, fui orientada quando precisava ser orientada, e eu não acho que eu sou uma pessoa traumatizada. Mas brincadeiras à parte, a gente tem que se posicionar e trabalhar a nossa insegurança como pais para ser autoridade, porque os filhos pegam essa insegurança, né? Qualquer brechinha de insegurança que você dá, eles dão uma risadinha pra você, dá um beijinho. Meu filho descobriu, ele chama Leonardo, né? Mas a gente chama ele de Léo. Às vezes eu olho pra ele assim, já brava por alguma coisa que ele fez, não deveria, ele fica, a mamãe ama o Léo. E você fica, ai, é verdade, a mamãe ama o Léo. E aí você não briga, não corrige. E tá errado. Então a gente tem que prestar atenção nesse tipo de coisa, porque as crianças não sabem o que fazem, elas são muito inocentes, elas sabem o que fazem. Então a gente tem que ter essa noção sim, né? E como eu falei, a nossa autoridade é para agir em nome de Deus. E uma pessoa que age em nome de Deus não vai espancar filho, não vai maltratar, não vai nada, mas precisa corrigir, precisa tomar um posicionamento, precisa tomar um direcionamento, né? Nós somos agentes de Deus na criação dos nossos filhos. Então eu também, meus filhos têm que me obedecer, mas eu também tenho que obedecer a Deus. Uma vez que ele deixou a Bíblia, deixou a palavra dele, eu preciso obedecer aquilo, direcionando meus filhos no caminho certo, né? Então essa é muito importante, essa questão do posicionamento. Não só isso, mas a questão da comunicação é importante, né? Do casal, por exemplo, né? Casais casados é mais fácil de você sentar e conversar e decidir como agir e o que é melhor para o seu filho. Casais divorciados, a coisa fica mais difícil, né? E eu falo pela experiência de filha de pais divorciados, né? E eu vi essa dificuldade, né, de entrar num acordo. Mas tem que entrar num acordo, né? Não adianta cada um direcionar o filho para um caminho diferente, cada um vai para um valor, um caminho diferente. Isso tem que ser alinhado, porque senão isso causa insegurança na criança.
ela vai ser mais um perdido, assim, que não sabe o que quer, não sabe pra onde vai, porque meu pai falou que isso aqui é bom, mas minha mãe falou que aquilo é bom, então tanto faz como tanto fez, vai ser uma criança, um adulto perdido que não sabe pra onde vai. Então é importante que o casal, né, ou ex-casal decida, né, isso em comunhão, decida em harmonia e sejam adultos maduros, né, para conseguir conversar sobre o que é melhor para os filhos, né. A gente tem muito essa coisa de impor, assim, o que eu acho melhor, mas eu tenho muito isso, assim, eu acho melhor. Quando às vezes o Rodrigo vai brigar com os meninos que eles aprontam, eu fico assim, ai, Rodrigo, vai com calma, ai meu Deus. Ele nunca fez nada, nunca agrediu ninguém, nunca, sabe? Mas eu já fico num medo, ai meu Deus. Então a gente precisa, é necessário entrar num acordo com relação a isso. Então é bem difícil. É bem difícil, mas não é impossível. E é aquilo, a partir do momento que eu tenho meu filho como mais importante, eu também tenho que saber abrir mão, eu tenho que aprender a ceder em algumas situações, mas também é importante se posicionar, né, para que esse acordo acabe acontecendo. Um ponto importante também da gente pensar a respeito aí da criação dos filhos, de pastorear e guiar e direcionar os filhos, é a questão do propósito, né? Para que e para quem eu estou criando meus filhos, né? Eu estou criando meus filhos para eles ficarem comigo para sempre, meus nenéns? Não. Se você está fazendo isso, tá errado, né? Primeiro porque eu não vou viver para sempre, né? Então, meus filhos precisam sobreviver sem mim. Eu não estou os criando para ficar comigo. Então, o que faz de um ser humano independente? É isso que eu tenho que ter em mente. Qual é o meu objetivo para os meus filhos, para eu ir traçando isso com eles até a vida adulta. Por exemplo, hoje eu já vi muita gente falando que meu filho tem 15 anos, ele nunca lavou o banheiro de casa, ele nunca fez determinado serviço doméstico, nunca fez não sei o quê. Você não está preparando seu filho para viver sozinho quando você não estiver aqui, porque nós vamos morrer. A gente tem que aceitar isso, né? Nós não vamos viver para sempre, né? Então, para que nós estamos criando os nossos filhos? Nossos filhos não vão viver na nossa bolha. Apesar da gente estar hoje vivendo uma situação de pandemia que acaba meio que deixando a gente numa bolha, mas em nome de Jesus isso vai acabar, a gente vai poder se aglomerar de novo e conviver socialmente com as outras pessoas, mas a gente precisa preparar nosso filho para o mundo, precisa preparar que o mundo não gira em torno dele, né? E é o que eu falei no começo, de filho, se você deixar, eles querem fazer tudo do jeito deles. Os filhos não, seres humanos no geral, né? Mas criança não tem medo do perigo e força um pouco a barra, né? E a gente tem que passar isso para as crianças, que o mundo não gira em torno deles. Não só isso, mas outros pontos também. Com relação à profissão, igual eu falei, né? Eu só valorizo profissão X. Tem coisa que a gente pode até direcionar os nossos filhos, mas tem coisa que não. Né? Como profissão, por exemplo, eu acho que é mais difícil você direcionar um filho para que ele tenha aquela profissão específica. Mas conforme a gente cria nossos filhos para serem bem-sucedidos profissionalmente, não é que eles não possam ser bem-sucedidos, não é isso. Mas o que é o principal? É ser bem-sucedido, é ter um emprego que ganha um salário X, Y, Z, com vários dígitos, é ter uma casa grande, ou é servir a Deus, ou é Deus na sua vida, ou é a graça de Deus, ou é a salvação. Então, qual que é o seu propósito, né, em criar seu filho? A gente fala que quer criar filhos tementes a Deus, mas olha a situação. Eu já vi caso de famílias que tem o filhinho lá, cria o filhinho, incentivou o filho a ir para uma faculdade, fala outro idioma, um filho super capaz profissionalmente, e aí o filho do nada assim, né, do nada para algumas pessoas, né, mas isso deveria estar acontecendo a essa pessoa já há algum tempo.
fala que vai sair do emprego, que ele ganha 50 mil reais, que ele fala inglês, alemão, espanhol, chinês, tudo. E fala, eu vou ser missionário, eu vou pregar a palavra. Jesus é tão bom na minha vida que eu quero levar Jesus para outras pessoas. E o que normalmente a gente ouve? Nossa, coitada daquela mãe. Meu Deus, criou um filho. O filho fala 7 idiomas, tinha um bom emprego, formado em 3 faculdades e agora virou missionário. Nossa, coitado. Coitado. De novo, para que você está criando seu filho? Se ele se encontrou vivendo para a glória de Deus de alguma forma, não é que você não possa ser um engenheiro para a glória de Deus, ser um TI para a glória de Deus, não é nada disso. Mas qual que é o nosso propósito? É um filho que ganha bem? Só isso é o seu propósito? É um filho que ganha bem? Então a gente é importante pensar sobre isso, né? O que eu tenho passado para o meu filho, né? E não só isso, a gente precisa pensar biblicamente, né? Escolher uma profissão que não é nem escolher uma profissão, mas como adequar a profissão, né, para trabalhar para a glória de Deus. Isso é importante também, né? Mas isso eles também têm que ver na gente. A gente como mãe, a gente é mãe para a glória de Deus? Ou a gente só sobrevive a cada dia, né? No famoso louvor da Shirley Carvalhais, que é meu novo lema, sobrevivi adorando, sobrevivi confiando. Não vou cantar aqui que eu sou tímida. Mas como é que eu tenho vivido a minha função como mãe? Né? Só reclamando, só xingando, eu tenho meus momentos assim, de alguém vem perguntar, ei Camila, tudo bem? Tô cansada. Parece que eu não tenho outra resposta às vezes. É cansativo? É. Mas a gente tem que começar a encarar isso como uma missão que Deus me deu e ser mais grata, né? Pelo menos assim, eu tenho saúde, meus filhos estão com saúde, eu estou viva, eu consigo cuidar dos meus filhos, eu consigo direcionar os meus filhos. Então, apesar de ser cansativo, a minha vida não está definida no cansaço. A minha vida não está definida nos dias difíceis. A minha vida está definida na salvação que Jesus me deu quando morreu na cruz. É nisso que está a minha identidade, como filha de Deus. Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, se eu vou ganhar 50 mil reais por mês, ou se eu vou parar de trabalhar, ou se eu vou ser missionário, ou seja lá o que eu for fazer, onde é que está a minha identidade, né? Em que eu estou firmada? É na minha profissão, é no meu dinheiro, né? E aí começam a aparecer outras questões, como eu vivo isso, né? Viver a questão da espiritualidade na minha casa. Eu leio a Bíblia como mãe, eu tenho meu momento de eu estudar a Bíblia, de eu orar, né? E aí, consequentemente, se eu não leio a Bíblia, qual que é a chance de eu ler a Bíblia com os meus filhos? De eu passar algum ensinamento bíblico para os meus filhos? Então é importante não só a gente pregar Jesus, mas viver Jesus, né? E os filhos precisam ver essa conexão da nossa vida espiritual com a vida prática, né? Então não adianta eu promover um ambiente, aqui na minha casa eu só escuto louvor, eu só escuto pregação, eu só escuto, sabe, música gospel, mas na hora que eu desligo o louvor, que eu saio ali na esquina, eu tô falando mal do fulano, eu tô reclamando do meu marido, tô reclamando da casa que eu moro, tô falando mal das pessoas, tô me maldizendo, tô murmurando. Então assim, não bate. E as crianças veem isso, né? E o que elas aprendem? Aprendem a parte ruim. Elas não aprendem que você ouve louvor, elas não aprendem que você... Aliás, elas aprendem assim, nossa, minha mãe ouve louvor, ouve pregação e não põe nada em prática. Eu vi essas histórias assim que o povo conta na igreja, nas pregações, nas palavras, etc. Eu vi uma história que falava assim que uma família, né? Tinha uma família, pai, mãe, filhinho, e o pai foi convidado para dar uma aula na escola dominical, na igreja, para ele falar para as pessoas o que é ser cristão. E aí ele foi pesquisar, foi estudar e montou lá um esboço de aula e foi conversar com a esposa. Falou, amor, vê se a minha pesquisa tá boa.
eu descobri, né, estudando, né, o cristão é isso, o cristão é aquilo, o cristão faz isso, faz aquilo, age dessa forma, e o filhinho ali brincando, ouvindo. Aí daqui a pouco ele terminou e a esposa, nossa amor, tá muito bom o seu esboço, a aula vai ser ótima. Lá aí vem o filhinho, nossa papai, você tava aí falando sobre o que é ser cristão, eu não conheço nenhum. O pai é cristão, tá dando uma aula numa igreja cristã, explicando o que é cristão, e o filho não conhece o que é cristão. Então as crianças observam o que a gente, não só o que a gente fala, mas principalmente o que a gente vive, né? E pensar que o culto doméstico, você fazer um culto doméstico, um culto na sua casa, com seus familiares, é uma forma de estar com Deus, de conhecer a Deus. Então nossos filhos também precisam viver isso. Ainda mais agora num tempo de pandemia, que às vezes a igreja abre, às vezes a igreja fecha. Então a gente precisa mostrar isso para os nossos filhos de alguma forma. A gente precisa aplicar o que a gente vive, né? E as crianças precisam ver Cristo em tudo que a gente faz, né? Não é só na historinha que eu conto, mas na forma que eu vivo. Ver Cristo na forma que eu faço a minha comida, na hora que eu vou arrumar minha casa, na hora que eu tô cuidando deles, na hora que eu tô conversando com meu marido. Eles estão vendo isso, ou só estão vendo a mãe reclamando. Ai, porque eu tô cansada. Ai, porque eu não aguento mais. Gente, é assim, não é que você não pode reclamar de nada, você tem que ficar muda, calada e achar que tudo é lindo. Não é isso. Mas eu percebo que a gente tem o nosso foco tem sido muito nas coisas terrenas, né? E uma vez que eu acredito em Deus, que eu acredito na minha salvação, né, o nosso foco tem que ser a vida eterna. E durante o caminho, que é o que a gente está passando aqui na Terra, a gente aproveitar o máximo que der, né? Eu tenho saúde, aproveitar a saúde que eu tenho. O que eu estou fazendo com a minha saúde? Eu estou ajudando alguém porque eu tenho a minha saúde? Eu tenho saúde e estou reclamando, né? Ah, eu tenho uma profissão. O que eu estou fazendo com essa profissão? Estou enterrando num buraco e reclamando que eu devia ter escolhido outra profissão. Então, assim, Deus me deu diversas ferramentas para refletir a glória dele e para viver bem, na medida do possível. Mas o que eu tô fazendo com tudo isso? Tô só reclamando? Os filhos vão crescer reclamando também e não vendo valor em nada, né? Apesar do nosso foco estar no eterno, a gente tem também como aproveitar as coisas boas da vida, né? Eu acho que nada nessa vida é 100% ruim, apesar de não ser 100% bom. Então, aproveitar ao máximo tudo que a gente conseguir, né? E pra gente ir encerrando, né? Um ponto importante que a gente precisa conversar e trabalhar e observar sempre nos nossos filhos é a questão da comunicação. Eu percebo que a comunicação é muito falha em todos os relacionamentos, né? Relacionamento conjugal, familiares no geral, relações de trabalho, a comunicação é sempre difícil, porque às vezes eu falo uma coisa, a pessoa entende outra, mas até que ela tenha entendido o que eu falei, ela achou que o tom que eu usei não foi muito legal e gerou um conflito. E com os filhos é a mesma coisa. Por exemplo, não só de como eu falei, mas valorizar que as pessoas são diferentes. Às vezes eu acho que uma situação é besta, mas o meu filho que está vivendo aquilo, para ele é o fim do mundo. E se eu sento e chego e dou risada, ai filho, isso é bobeira, isso aí logo vai passar. Quando você chegar na minha idade, isso é uma coisa que eu não suporto, essas conversas de quando você chegar na minha idade. Eu sei que quando eu chegar, todo ano a gente vai mudando, a gente vai amadurecendo, a gente vai se transformando. Mas quando a gente fala certas coisas, parece que a gente está desvalorizando. A pessoa tá ali triste, tá ali desanimada, tá ali com medo e você menospreza. Ou seja, ela não pode nem sentir o que ela tá sentindo. Ela já tá errada de sentir, né? Então é importante a gente perceber essas diferenças. As pessoas são diferentes da gente. E por mais que o meu filho ali nasceu de dentro de mim, eu que criei, eu que ensinei, ele é diferente de mim. Ele encara o mundo de uma maneira diferente, ele sente as coisas de uma maneira diferente. E é importante a gente ter essa percepção. Se a gente não perceber e menosprezar tudo que os nossos filhos sentem, a gente não vai conseguir se comunicar com eles, a gente não vai conseguir influenciá-los, né? Porque chega uma certa altura da vida,
Meus filhos são pequenos. Agora eu sou autoridade, eu que mando. Né? Mas vai chegar uma certa idade que eu não vou mandar. Eu vou direcioná-los a partir da minha influência. E como eu vou influenciar uma pessoa que eu não escuto, que a gente não tem uma intimidade, que a gente não consegue conversar, não consegue se acertar de nenhuma forma. Então é importante a gente prestar atenção nesse sentido, né? Às vezes refazer as perguntas, muitas vezes assim, briga de irmão, que é bastante comum aí, quem tem irmão sabe. Às vezes você chegar numa criança e falar, por que você bateu no seu irmão? Ele não vai saber te responder. Mas você começar a repensar perguntas como, você bateu no seu irmão. O que estava acontecendo no quarto, na sala onde vocês estavam? O que você sentiu quando você bateu? E a partir daí você vai tirando as informações e trabalhando e pastoreando o coração do seu filho. Às vezes você chegar direto no porquê que você fez isso, você não vai chegar porque às vezes a gente age por impulso, a gente não sabe responder de imediato por que a gente faz certas coisas, né? Isso é trabalhado ao longo do tempo. Então o livro ele fala bastante que pais sábios são observadores e conseguem detectar inclusive a melhor hora de conversar com seu filho. Às vezes se ele está muito irritado dependendo do que aconteceu, não é o melhor momento de você sentar e ficar insistindo, vamos conversar. Deixa ele se acalmar. Com a gente adulto é assim. Às vezes na hora da raiva eu não sei nem o que eu tô sentindo, falo, ofendo. Então é importante deixar o filho também parar um pouco, pensar, respirar, para que ele entenda o que ele está sentindo. E caso ele não entenda, você conversando com ele vai ajudando ele a nomear, né, tudo que ele está sentindo. Porque às vezes a gente fica assim, ele está ansioso. Mas às vezes não é uma ansiedade, é uma frustração, é uma decepção, é uma vergonha, é um medo. E hoje a gente generaliza tudo por ansiedade, né? A ansiedade ela existe sim, mas é importante a gente saber o que é realmente ansiedade e o que são as outras coisas, né? E o ponto chave assim do livro, pra mim, foi a questão do próprio autoconhecimento dos pais, da importância dos pais terem um autoconhecimento, porque apesar da gente ter que prestar atenção na nossa intenção, em como a gente lida com os filhos, na comunicação, nas influências da nossa casa, em um monte de coisas, nós não somos perfeitos. E se eu não sou perfeito, eu não vou criar um filho perfeito. Né? Um pouco eu tinha, antes de ter filho, eu tinha um pouco aquela ilusão, né? De, eu sou psicóloga, tenho bastante informação, se eu ler, se eu estudar, eu aplicando tudo, eu vou criar filhos perfeitos. E aí vem até aquela reflexão, se eu sou perfeita, consigo agir, fazer tudo certinho, crio filhos perfeitos, eu vou precisar de Deus? Não vou. Porque se eu consigo fazer tudo, se eu consigo dar conta de tudo, e já tá aí o primeiro pecado, o pecado do orgulho e da soberba. Porque só Deus é poderoso, só Deus é todo poderoso, eu não sou, né? E como ser humano a gente tem que sim atestar a nossa dependência de Deus, e os nossos filhos têm que ver isso também na nossa vida, ver que a gente erra. Caso a gente erra, a gente tem que pedir perdão sim para os nossos filhos. Você pedir perdão para os seus filhos não tira a sua autoridade, né? Não diminui a sua autoridade, pelo contrário, pode até aumentar, né? Porque ele vê que você também erra, ele vê que ao errar você busca a Deus, busca em oração, busca conselhos com pessoas mais velhas, sábias. Então assim, nós não somos perfeitos, né? Só que a gente tem que ter esse conhecimento da gente mesmo, de entender que a gente erra, entender o porquê que a gente age da forma que a gente age, né? E a partir daí, conhecendo como eu funciono, eu consigo agir com meu filho com uma maior intencionalidade. A gente não pode simplesmente sobreviver ao dia. A gente tem que ter intenção no que a gente faz, né? Então, se eu ponho um louvor aqui, eu não posso simplesmente pôr um louvor aleatório. Não é que eu não posso. O ideal é que a gente seja mais intencional nas coisas que a gente faz e não só viver no automático. A gente tem que sair do automático, né? Justamente porque é saindo do automático na intencionalidade que a gente consegue passar valores e princípios cristãos para os nossos filhos, né? Se é isso que a gente quer.
Então, onde eu encontro conforto, onde eu encontro refúgio, é na comida, é gastando dinheiro, comprando seja o que for, é tomando refrigerante, é, sei lá, brigando com alguém, achando alguém pra brigar. Então, onde eu encontro conforto, onde eu encontro consolo, onde eu encontro refúgio? Como cristãos, deveria ser em Deus. E a partir disso, os nossos filhos vão aprender isso com a gente, que como eu falei, nem tudo é ensinado verbalmente, explicitamente. A maioria das coisas é ensinado por observação, né? Eles vão observando, vão aprendendo. E diante de tudo isso, gente, ser pai e mãe é difícil mesmo, né? Então, para quem não tem filhos, que está aqui, pensa se realmente vale a pena. Não é que não vale a pena, mas eu acho que a gente como ser humano gosta de tudo mais fácil. E ter filhos muda a vida das pessoas, né, dos pais. Muda a nossa rotina, muda a nossa forma de pensar. No meu caso, me deixou mais humilde, que eu já tive aqueles momentos assim de ver aquelas crianças, a gente vai numa festa e vê aquelas crianças correndo e derruba todo mundo, derruba nas mesas, passa por debaixo de todo mundo. É claro que assim, eu nunca cheguei numa mãe e briguei com ela e falei que ela não sabe criar o filho dela. Mas eu já pensei, nossa gente, cadê a mãe dessa criança? Essa criança correndo, derrubando tudo. Esse menino não tem mãe? Hoje, se o meu filho sair correndo, derrubando as pessoas, eu acho que eu vou sentar e vou ser essa mãe que vou sentar e vou assistir e falar, filho, não faz isso, filho, porque eu tô cansada. Né? Eu não sei se aquela mãe que deixou o filho correndo derrubando as pessoas não dormiu. Talvez ela nem dormiu, talvez ela não comeu direito, talvez ela tá sozinha, né? Às vezes o companheiro não mora sozinha, não tem mais companheiro, tá muito cansada. Então assim, gente, a maternidade me deixou mais humilde, apesar de às vezes eu achar ruim das crianças que passam por debaixo de mim e querer chutar as crianças. Brincadeira, eu não chuto criança, gente. Mas eu não julgo mais essa mãe, que provavelmente tá cansada. Não sei, em sã consciência você não deixa seu filho correndo derrubando as pessoas, né? Mas enfim, a maternidade me deixou humilde, mais humilde nesse sentido, assim, de julgar menos as pessoas. Me fez rever amizades, né? Não é que eu tô abandonando as pessoas e você não serve pra mim. Mas é algo que vai acontecendo naturalmente. A gente vai se aproximando de outras pessoas, né? Que têm filhos, que vivem as mesmas questões, os mesmos dilemas, os mesmos problemas. Então, o nosso círculo de amizades vai mudando, os lugares que a gente frequenta vai mudando. E é importante pensar o quanto a minha carreira mudou, né? Eu tinha um emprego fixo, hoje eu não tenho mais. Estou dedicando a maior parte do meu tempo, ou todo o meu tempo, aos meus filhos, né? Pelo menos é o que eu estou vivendo hoje. Então mudou também a minha vida, para mim, né? Mudou a minha vida profissional. Nem todo mundo tem esse privilégio, né? E eu agradeço a Deus por isso. Então muda tudo. E se a gente parar para pensar, fazendo assim contas, os nossos filhos, seres humanos, são crianças por 12 anos. Né? Quando eles completam 12 anos, já são chamados aí de pré-adolescentes. E até na psicologia, a partir de 12 anos, o ser humano ele atingiu nessa faixa de 12 anos. A gente não tem como dizer que assim, chegou 12 anos, desenvolveu todo o potencial cognitivo. Mas nessa faixa de 12 anos, o ser humano já desenvolveu todo o potencial cognitivo. Então ele consegue entender tudo que a gente fala, ele consegue entender consequências, ele pode não ter maturidade ao tomar decisões, né? Mas ele consegue entender se ele tomar uma atitude hoje, que isso vai trazer consequências para ele amanhã ou no futuro. Uma pessoa de 12 anos consegue entender isso. E às vezes a gente reclama de tanto cansaço, de tanta coisa, mas o ser humano vive hoje aí cerca, sei lá, de 70, 80 anos. O que são 12 anos da vida do seu filho? Que vamos dizer que, na minha opinião, são os anos mais cruciais, que são os primeiros anos, né? Então, o que são 12 anos na vida, sabe, numa vida aí de 80?
Então, por que não investir no seu filho, né, o seu tempo no seu filho nesse período, que é nesse período que ele vai ser formado, né? E até pensar na própria criança. A gente gosta tanto de vou estimular o desenvolvimento do meu filho, vou estimular para que ele aprenda a fazer tal coisa. Gente, eles são crianças por 12 anos. Por 12 assim, que com 9, 10, a gente já começa a adultilizar as crianças, né? Então, o período de tempo que a gente tem, né, é curto. Às vezes eu escuto, assim, de uma mãe mais experiente, quando eu digo mais experiente, assim, mãe de filhos adultos, por exemplo, que fala assim, ai Camila, seus filhos têm aí, menos de 3 anos, aproveita essa fase. Todas as mães, todos os pais de filhos adultos que eu conheço falam para eu aproveitar essa fase. Eu tô morrendo de cansada, tem 2 anos e meio que eu não durmo o suficiente para criar remela no olho, e a pessoa vem e fala, ai, mas aproveita esse momento. E por quê? Porque a gente não aproveitou, passou esse período que, vamos dizer, mais difícil, mais intenso, reclamando, e depois que passa a gente fica, nossa, podia ter encarado de outra forma. Todos os pais mais velhos falam isso. Por que eu, ouvindo de todo mundo, não consigo, né, aproveitar? Então, que a gente possa rever aí nossa visão sobre certas coisas. Peça aí para Deus dar força física pra gente também viver esses momentos, para quem tá aí vivendo o começo aí da vida dos filhos, esses primeiros 2, 3 anos aí de noites prejudicadas são mais difíceis, mas eu acho que dá pra levar, sabe? 12 anos é um tempo muito, vamos pensar, curto, pensando na minha vida, por exemplo, né? E eu posso me dedicar assim, me esforçar para isso, né? Como eu falei, não é ser perfeita, né? Mas a gente precisa sair da zona de conforto e fazer alguma coisa em prol dos nossos filhos. E aí eu deixo essa reflexão para vocês, até onde vocês estão dispostos a pagar o preço, né? De serem intencionais, de pensar com mais intencionalidade, buscar autoconhecimento para que vocês possam criar aí filhos minimamente saudáveis. Certo, gente? Obrigada aí pela presença de vocês. Eu vou deixar a live salva, vou salvar também no canal do YouTube, e conforme for vocês vão me mandando aí as mensagens no direct, tá bom, gente? Boa noite pra vocês e obrigada, até as próximas.